É importante recordar agora o que já vos disse anteriormente. Pelo menos desde 1998, a classe política do país que vos viu nascer e que tinha a obrigação de zelar pelo vosso futuro em segurança, criou estruturas repetidas no próprio Estado para se alimentar. Alimentou no orçamento milhares de entidades que não tinham de prestar contas. Controlou setores estratégicos, fomentando monopólios e cartéis para obter maior lucro no mais curto espaço de tempo, prejudicando assim toda a restante economia. A que juntou centros de interesses como a grande maioria das parcerias público-privadas, organizando o país de modo a viverem à custa dos cidadãos e não para os cidadãos. Porém, o caminho escolhido pelo novo bom pastor não era corrigir o que se sabia que tinha de ser corrigido. Era procurar, por todos os meios, manter até às últimas consequências os interesses instalados. Este era o único caminho, o caminho que salvaguardava todos aqueles que nos conduziram a esta situação. Porque estão todos, mas todos, no mesmo barco. A fatura, uma e outra vez, serão os inocentes a pagá-la. Para isso, basta ir para além do que a Troika impõe, o que nos foi transmitido variadíssimas vezes pelo bom pastor. Porque, como são os mesmos que têm de pagar a fatura, temos de lhes duplicar a dose. Por questões de sobrevivência de alguns, a opção foi clara: levar os cidadãos para além do limite dos seus esforços, apenas os deixando com dinheiro para se alimentarem e poderem pagar as dívidas. Porém, se não puderem pagar as dívidas, não há problema. Penhoramos-lhes as habitações, ficamos com os bens a preço de saldo. Como vão estar ocupados a sobreviver, trabalhando de sol a sol e a pensar minuto a minuto como vão fazer para dar, pelo menos, de comer aos filhos, continuarão a dar-nos paz e sossego. Deste modo, nem força vão ter para levantar a voz. Num rasto inimaginável de degradação de um país, com taxas de suicídio superiores aos mortos em acidentes de viação, com milhares de famílias que são o berço de qualquer nação completamente desestruturadas pela imigração forçada ou destruídas pelo desemprego, milhões de cidadãos desempregados e outros tantos em empregos precários, o nosso bom pastor foi trilhando o seu caminho. A esta miséria temos de juntar a desesperança, que tem como consequência imediata nascimentos inferiores às mortes, diminuindo fortemente os cidadãos ativos no futuro do vosso país, fazendo recair sobre vocês uma inimaginável carga fiscal sobre o vosso trabalho, o que quer dizer miséria e fome. Mas, face à forma criminosa como, no entendimento do vosso pai, tem sido aplicado o memorando, sem qualquer planeamento suportado no respeito pelos outros, os inocentes, o pior ainda está para vir. Mas isso, o futuro vai falar por si. A caminhada serviu para exigir uma nova era sociopolítica, que devolva a dignidade aos cidadãos e que coloque, de forma basilar, o Estado ao serviço dos cidadãos, abandonando o princípio segundo o qual nos tem regido. O do Estado se confundir com os partidos políticos e de se servir dos cidadãos, exercendo sobre estes atributos de direito de propriedade, tratando-os não como pessoas, mas como uma coisa da qual se dispõe. Como um garante infinito para as dívidas que contrai, em benefício de poucos, alienando e hipotecando por essa via o futuro das gerações. A estratégia seguida pela maioria dos partidos políticos representados no Parlamento, bem como dos mais altos representantes do nosso país, Presidente da República e Primeiro-Ministro, foi de, dolosamente, ignorar os atos de cidadania do vosso pai e dos seus companheiros, insultando os princípios que orientam o nosso movimento e que são os princípios base de qualquer Estado de Direito e democracia, sendo os únicos princípios que devem orientar os verdadeiros líderes. Aqueles que são pagos para nos servir e não para serem servidos, souberam, porém, ignorar por completo os nossos gestos, mas não deixaram de enviar a polícia para nos abordar na via pública e nos identificar como se fôssemos um bando de desordeiros.
e aproveitar o termo refundar Portugal mais de um mês depois para lançar mais uma nova atividade no país, o de refundar o Estado Social. Para o vosso pai, como presidente do movimento Revolução Branca, do qual se orgulha, a atitude dos mais altos representantes do país revela um total desrespeito e fez-me sentir insultado e humilhado na minha mais básica existência, porque uma resposta é sempre devida a quem exerce plenamente a sua cidadania. Para além disso, como cidadão ativo, sobre quem recai uma cota parte da responsabilidade de trabalhar para engrandecer o nosso país, o vosso pai sentiu-se desrespeitado pelo tratamento a que foi votado por aqueles a quem paga para o servir, e afinal se servem dele. Meus filhos, fixem bem isto que vos vou dizer. Se os mais altos representantes do nosso país tivessem respeito pelo trabalho, suor e lágrimas das gerações anteriores, a situação em que nos encontramos hoje nunca teria acontecido. Se os mais altos representantes do nosso país tivessem respeito pelo trabalho, suor e lágrimas dos cidadãos ativos deste país, a situação em que nos encontramos hoje nunca teria acontecido. Se tivessem respeito pelas gerações futuras, pois vão fazer-vos sofrer bem mais do que a dos vossos pais, a situação em que nos encontramos hoje nunca teria acontecido. O vosso pai, por respeito aos seus pais, à sua memória e aos reformados deste país, nunca poderá aceitar tal insulto e humilhação. A olhar para vocês, e como responsável pela vossa educação, não mais poderei permitir que aqueles que são eleitos para servir de referência à vossa geração e às gerações futuras tenham tão vil comportamento. Tal comportamento obrigou o vosso pai a orientar o seu combate cívico no presente, olhando para o futuro, tomando atitudes que servissem de exemplo, evitando assim que males do presente se repitam no futuro. Afinal, meus filhos, os que hoje são governo e oposição são os mesmos que já nos governaram, viveram à custa do sistema ou à sombra dele e continuam, candidamente, a governar-nos e a se governarem, sem qualquer mácula ou reconhecimento de culpa, tendo tido toda a liberdade para seguirem o presente rumo, sem que nada nem ninguém tenha feito fosse o que fosse para impedir o presente desfecho. Poderão, naturalmente, ouvir dizer que a atitude do vosso pai é radical, porque coloca a classe política toda no mesmo saco, e que na classe política também há gente de bem. Filhos, quem me dera que tivessem razão. Existe um velho ditado que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Até hoje, não vi ninguém na classe política que fosse capaz de iniciar um percurso de revolta dentro ou fora dos seus partidos antes da assinatura do memorando e depois, de modo a acordar os milhões de portugueses deste sono profundo. Alguns, poucos, falam, mas não fazem nada. Muitas vezes, mais parecem moços de recados dos interesses partidários. Após esta carta, que já vai longa, espero que compreendam o meu combate. Imaginem que todos os dias vocês são chamados a pagar com o vosso trabalho a rega de um campo e, finalmente, descobrem que o cano por onde circula a água é furado permanentemente por aqueles que vivem à custa do vosso trabalho. Não chega a substituir o cano furado. Temos de afastar e julgar aqueles que vivem a enganar, roubar e escravizar. Se assim não for, a vossa vida será sempre a mesma miséria. Recordo-vos as 3 bancarrotas em 38 anos de democracia e o conhecimento, pelo menos desde 1998, que esta situação poderia acontecer a qualquer momento. Imaginem que um dia acordam e descobrem que, afinal, a vossa companheira ou companheiro fez desaparecer toda a riqueza que vocês construíram e que vos deixou dívidas para pagar a perder de vista. Essa atitude reduziu-vos à condição de escravo, pois são obrigados a pagar as dívidas contraídas por ela ou ele em vosso nome.
Vocês têm que optar por continuar a seguir o vosso caminho, sem essa companhia. Se assim não for, a vossa vida será sempre a mesma miséria. Recordo-vos as 3 bancarrotas em 38 anos de democracia e o conhecimento, pelo menos desde 1998, que esta situação poderia acontecer a qualquer momento. Daí vem o slogan que escolhemos para a caminhada Refundar Portugal. País que faz sempre o mesmo percurso é um país que vê sempre, mas sempre, a mesma paisagem. Meus filhos, chegará a hora em que cada cidadão do vosso país, que, queiram ou não, estão envolvidos nesta miséria, terão de demonstrar qual, afinal, é o seu lado. Ou estão do lado dos incompetentes e não exigem a sua substituição, ou estão do lado dos corruptos, preferindo continuar a ser enganados, roubados e escravizados, ou estão do lado dos cobardes e fazem de conta que nada lhes diz respeito, preferindo continuar a viver neste estado de escravidão. Ou demonstram a si próprios e aos seus filhos que são senhores do seu destino, um destino que contempla de forma permanente o respeito pela dignidade do homem. Da parte do vosso Pai, ficam a saber, de forma clara, qual o caminho que escolheu seguir. Para já, perante aqueles que são pagos para nos servirem e não para serem servidos, tenho de exigir a única coisa que nunca permitirei que me tirem. Exijo a reposição da minha dignidade como responsável do movimento cívico MRB, como cidadão ativo deste país e como pai de família. Meus filhos, nunca permitam que a vossa dignidade vos seja tirada. Aqueles que se aproveitam no vosso país do poder para viver à custa do sangue, suor e lágrimas dos seus cidadãos podem ter conseguido apoderar-se do vosso corpo, mas nunca, nunca permitam que se apoderem do vosso espírito. As iniciativas da inédita caminhada Refundar Portugal, os pedidos de audiências e o teor do manifesto dos 5 mais N cidadãos, o qual foi entregue por mão própria nos referidos órgãos de soberania, exigiam uma resposta dos mesmos, o que, porém, volvidos mais de 2 meses não aconteceu. Contudo, os órgãos de soberania optaram, sim, por ignorar e silenciar a atitude de combate cívico levada a cabo pelo vosso pai e os seus companheiros. O movimento, do qual o vosso pai é presidente, tendo em conta o objetivo central da caminhada Refundar Portugal, devolver a dignidade, o Estado ao serviço dos cidadãos, considera o silêncio doloso a que foi votado pelos órgãos de soberania sobre as suas propostas e pedidos insultuoso e intolerável em democracia. Por esse facto, enviou a 13/12/2012 para os órgãos de soberania em causa uma relação de questões que exigem respostas, as quais deverão ser publicamente vinculadas até às 9 horas da manhã do próximo dia 18/12/2012. Caso persista o silêncio doloso por parte dos eleitos pelo povo, o vosso pai, suportado nos princípios que vos transmitiu nesta carta, por sua livre iniciativa, dará início a uma greve de fome, exigindo as respectivas respostas em falta. Exijam respeito, porque, como se diz na sabedoria popular, uma resposta até um cão se dá. Por amor, dedico-vos esta carta.